Uma amiga quer saber o que é misoginia e o que a criminalização da misoginia vai mudar na nossa vida. Olá, eu sou Paola Pinem, advogada com atuação no direito das mulheres, e criei esse canal para que a gente possa ter essa troca. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres vítimas de feminicídio. 3 mulheres morrem em média por dia vítima desse crime, que é a ponta da escalada da violência de gênero, né, da violência contra a mulher. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos. Uma mulher trans ou travesti é morta a cada 2 dias, só pelo fato de ser uma mulher trans ou uma travesti. 97% das mulheres brasileiras disseram já terem sofrido assédio sexual em transportes públicos. E por aí vai. Mais de 20 mulheres são agredidas por hora. Então, os números da violência doméstica no mundo, mas falando de Brasil, são epidêmicos, né? São números altíssimos. A gente tem uma média de milhares de registros de ocorrência e deferimentos de medidas protetivas ao mês no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fora os casos que não chegam, que a gente sabe que é violência doméstica. Quando eu falo a gente, eu digo a gente que trabalha com isso, que atua na rede de proteção da mulher em alguma forma. A gente sabe que esses números eles são subnotificados, porque nem toda violência é registrada, nem toda vítima vai na delegacia registrar a ocorrência. E por quê? Por que elas não vão? Existem diversos fatores, né? Desconhecimento, vergonha, medo do agressor. Mas um fator bem relevante é a revitimização, o julgamento, a culpabilização por aquele que deveria acolher. As mulheres elas têm medo de ir na delegacia e serem julgadas e condenadas por algo que elas sequer fizeram. Hoje eu estava vendo um vídeo da Márcia Goldschmidt falando do caso do Dolabella. E, para quem não conhece, a Márcia Goldschmidt é uma comunicadora. Ela teve um programa de televisão durante muitos anos, que era qualquer coisa como Casos de Família, eu acho. E o Dado Dolabella é um ex-ator, não sei, agressor de mulheres. Ele já agrediu mulheres, já agrediu a Luana Piovani, antes ainda da Lei Maria da Penha, se não me falha a memória. Pois então, o Dado Dolabella agrediu novamente a sua atual companheira, né? Novamente, uma nova mulher, né? De novo, agrediu uma mulher, a sua atual companheira. E a Márcia fez um vídeo na rede social dela falando que ela não julgava ele, porque ele não escondia, ele não disfarçava, ele estava seguindo o mesmo modus operandi. A errada é a mulher que se envolveu com ele. Bom, eu não vou entrar nessa seara porque ela é bastante complexa, e isso quem explica melhor é a psicologia, né? O comportamento da vítima, como é que a vítima vira vítima. Mas é importante que a gente nunca esqueça que vítima é sempre vítima, né? A vítima da violência doméstica, a vítima da violência de gênero é a mulher. Quando eu digo que o Dado Dolabella ou o Zé da Esquina, eles repetem sempre o mesmo comportamento e a culpa é das mulheres que se envolvem com eles, primeiro que eu estou simplificando uma matéria bastante complexa, multidisciplinar, né, de muita profundidade. Estou trazendo a questão da violência de gênero de forma rasa e leviana. Segundo, que eu estou passando pano pro agressor.
Eu faço uma roda musical que é abordar a violência e o machismo através de trechos de música. E eu faço essa roda com adolescentes, já fiz com mulheres apenadas, já fiz com socioeducandos. E tem uma música, que agora eu não vou me lembrar qual é, mas que ele fala, uma das músicas que eu trabalho, né, que ele traz na letra da música assim: eu sou neurótico, não sei o que, possessivo, tu sabia, eu sou bicho solto, tu sabia que eu era assim. Então ele traz, né, todos os defeitos dele, colocando na conta dessa mulher, né, para quem ele tá se dirigindo, que mesmo assim ela se envolveu com ele. E isso absolve ele. Eu te avisei que eu era maluco, neurótico e possessivo. A culpa é tua que quis se relacionar comigo. É como se eu assumisse as minhas características nocivas, eu me absolvesse de qualquer coisa que eu fiz em razão disso. Ah, eu sou violento. Eu estou te avisando que eu sou violento. Então, se eu cometer uma violência, essa violência ela não é punida, porque eu avisei que eu era violento. Não é assim que funciona. Né? Na verdade, quando eles trazem esse argumento como justificativa, eles estão só tentando inverter a narrativa, né? E culpabilizar essa mulher que é vítima. Ela sempre vai ser a vítima e não ele, né? E como eu falei, os motivos pelos quais as mulheres entram em relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos são de muita complexidade pra gente abordar aqui nesse vídeo. A gente pode fazer isso, eu posso pensar nisso, se for do interesse de vocês, em outro momento, com pessoas, né, capacitadas para falar sobre isso, porque eu tenho o conhecimento prático dessa seara de comportamento individual, emocional, psicológico das vítimas e dos agressores. Eu tenho o conhecimento prático do dia a dia, do que eu vejo. Eu posso narrar o que eu vejo e tirar as minhas conclusões. Mas a teoria da complexidade da causa, eu não tenho essa expertise para abordar. Pois bem, falando tudo isso, né? Porque a gente estava falando antes de misoginia. E a misoginia, que é a aversão ao feminino, ela vai terminar, enfim, né, recair nessas violências, nesses números que eu estava trazendo antes. Então, quando eu começo a deslegitimar, a desqualificar o que é da mulher, o que é feminino, desde pequeno, né, com coisas bobas como isso é coisa de menina, isso é brinquedo de menina, isso é roupa de menina, ai, chuta que nem um guri, tipo, chutou a bola, o pé, né, falseou, chuta que nem homem, ou reage que nem homem. Tanto que a gente fala muito hoje, né, lute como uma mulher, como uma mulher, em contraposição a essa frase, né, muito antiga, que eu ouvia muito, né, os meus colegas ouviam muito, mas na minha época, né, tem que reagir que nem homem. E isso vem desde criança. Outra coisa que vem desde criança também é o poder sobre o corpo da mulher. Quando a gente é bem pequenininho, a gente canta uma música que é assim: minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, então eu vou roubar. Que é uma conversa entre a minhoca e o minhoco. O minhoco pede um beijo pra minhoca, e a minhoca diz que não. E o minhoco diz, então eu vou roubar. E tá tudo bem. E essa música a gente canta para as crianças bem pequenas, dentro de casa, nas escolinhas, e a gente ensina para essas crianças bem pequenas
que o corpo da mulher, através da minhoca, é público. É de quem quiser. Se tu não quiser me dar um beijo, eu, homem, tenho direito de roubar. Eu tenho direito sobre o teu corpo. Eu tenho direito de roubar um beijo, eu tenho direito de passar a mão. E eu tenho direito de fazer outras coisas. São exemplos bobos que parecem que não fazem sentido, mas a gente vai juntando e vai chegando na coisa da mesma forma que eu posso dispor do teu corpo no contexto sexual, eu também posso dispor deste corpo através da violência, de formas violentas, porque na verdade, esse corpo, para mim, ele é um objeto de minha propriedade. É sobre isso. E quando eu tenho isso como um objeto, eu trato esse ser como uma propriedade, eu despersonifico essa mulher, ela passa a ser meu objeto, eu não tenho amor. Eu posso ter um cuidado, um zelo no início para manter aquele objeto na íntegra, né, bem cuidado. Mas no momento que começarem a haver eventuais conflitos, eventuais discordâncias, esse objeto deixa de me agradar, esse cuidado inicial que eu tinha, eu não tenho mais. A minha única preocupação passa a ser a dominação desse objeto. E isso, por que isso acontece? Por causa da hierarquia de gêneros. Essa objetificação da mulher, não só do corpo como objeto sexual, mas da mulher como propriedade, isso é decorrência da hierarquia de gênero. E ao mesmo tempo que o homem tem a mulher como seu objeto de prazer, seu objeto de luxo, às vezes seu objeto de ostentação, inclusive, ele tem aversão a tudo que representa essa mulher. Então, por exemplo, né, as atitudes dessa mulher incomodam. São coisas de mulher, são frescura, uma manifestação de descontentamento no relacionamento, alguma coisa, é frescura de mulher, é mimimi de mulher, é coisa de mulher, porque mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro, mulher gosta de cartão de crédito, eu tenho certeza que vocês já ouviram essas falácias, quando na verdade o interesseiro é o homem que quer às vezes ostentar uma mulher. A gente vê muito em alguns gêneros musicais o combo carrão, ouro e mulher gostosa, e a gostosa, né? Não é qualquer mulher, é a gostosa. Tá dentro do combo da ostentação. Mas essa gostosa, ela é para eu exibir, não é para eu conversar. Ela não tem opinião. Ela não pode me contradizer. Ela tá sendo bem paga para fazer o papel de bibelô. Da mesma forma, a mulher que é o cara que casa por interesse com uma mulher para ser dona de casa, para cuidar da casa dele, para cuidar das roupas dele, dos filhos dele, da comida dele, é tudo impecável. Qualquer coisa fora do que ele quer, do que ele gostaria, do que ele estava esperando, vira motivo para briga e para uma agressão. Cheguei em casa, as crianças estavam chorando, fiquei mal-humorado. O que ele fala? Nossa, trabalhei o dia inteiro, estou exausto e você não conseguiu nem fazer essas crianças dormirem. Ou você não conseguiu nem fazer o jantar. Ele casou por interesse com uma mulher para ser a dona de casa, a cuidadora do lar, inclusive dele. Mas as mulheres são vistas como interesseiras e que preferem dinheiro a homens, né, ao amor. Mulheres não amam, né? Mulheres amam cartão de crédito, enfim, diversas coisas. E
todas essas piadas, que não são piadas, são ofensas, elas têm origem nesse machismo, nessa hierarquia, nessa supremacia de gênero, do gênero masculino para com o feminino, que pauta a organização social que a gente vive, a forma como a gente se comporta e os ódios que a gente tem. Inclusive, algumas mulheres acabam reproduzindo, diversas mulheres, na verdade, reproduzem esse preconceito e muitas vezes esse discurso de ódio. Quando a gente vê esses perfis, né, desses influenciadores aí, que se identificam com uma cor e um comprimido, quando eles falam que a culpa é das mulheres, né? A culpa é do feminismo, a culpa é das mulheres, que se você é homem e tá sozinho, ninguém te quis, a culpa é das mulheres que não reconhecem, porque a mulher quando... E aí a gente vai pros absurdos, né? A mulher com mais de 30 anos, se não casou, já rodou, e aí não é essa, não é pra casar. A mulher com mais de 40 anos, ser solteira, ela tá cheia de problema, ela é emocionalmente desgastada, ela é provavelmente mãe, essa não é para casar. E aí eles vão enfileirando, né, mulheres que são e que não são para casar, como se eles fossem para casar, como se alguma mulher quisesse casar com eles. Culpando as mulheres, né? Não é você que é um ser humano desprezível e que vê mulher como um objeto, uma coisa, ou como a dona de casa, ou uma substituição da sua mãe. Não. É a mulher que é interesseira, que é manipuladora, que é má, que só quer usar os homens como se fosse uma aranha viúva negra, né, que depois mata o seu companheiro, ou não me lembro agora qual é o inseto que come a cabeça do macho depois de copular. E eles vendem esse discurso de ódio. E aí, então, agora a gente tá falando de ódio bem explícito, e eu acho que é o grande exemplo, e tenho para mim que esse projeto de lei visa criminalizar esse tipo de influenciador digital, né? Porque é o exemplo mais escancarado de misoginia, porque eles vendem, né? Porque eles monetizam o conteúdo e fazem eventos e sobem nas montanhas e são atacados por abelhas e não aprendem nada. Eles vendem, então, esse ódio contra nós mulheres sob o argumento de que os homens são vítimas do feminismo, né? Resumidamente, é isso, porque não tem argumento, essa é a verdade. Então, eles atacam as mulheres das piores formas, baseado em todos esses estereótipos que foram trazidos, contados e recontados ao longo dos séculos, né? De que a mulher é cruel, de que a mulher utiliza as emoções para manipular, de que a mulher não é suficientemente boa para escolher estar onde ela quiser, que a mulher que tem algum tipo de êxito na carreira, sucesso profissional, ela tem que fazer alguma coisa que a desabona, né? Normalmente envolvendo outros homens, que a mulher que é solteira, que escolheu estar solteira, vive feliz solteira, é uma mulher que não presta, é uma mulher que tem problemas. Então, os homens saem, inclusive, nos diagnosticando, né, nos colocando CIDs, porque não entendem, porque na cabeça deles não tá certo, né, porque toda mulher tem que querer casar com qualquer homem, mesmo que ele seja calvo, mesmo que ele seja machista, misógino, né, mesmo que eles fane aí fake news. Então, todos esses estereótipos de gênero, tudo que eu falei
lá no outro vídeo, né, da mulher perversa, isso é utilizado para cometer a misoginia, para fomentar o ódio. Ela não te quer porque tu é pobre, porque ela só quer o teu dinheiro. Ou, ela tem filho pequeno, ela quer alguém que sustente os filhos, né? Ela só vai te usar porque, na verdade, ela quer crescer na carreira. Então, isso é essa misoginia. Claro que aqui eu tô individualizando os exemplos, né? Como se fosse me referindo a um homem e a uma mulher. Mas quando eu trago isso pro coletivo, né? As mulheres de 40 anos, né? As mulheres de mais de 40 anos não prestam. As mulheres com mais de 40 anos estão todas com a saúde mental escangalhada. Tá, talvez estejamos um pouco. Mas esses homens, eles têm muita responsabilidade nisso também. Mas assim, quando eu me dirijo a uma coletividade, né, eu ofendo todas as mulheres, ou as mulheres com mais de 40, ou as mulheres com menos de 30. Eu ofendo toda uma gama e eu propago o ódio contra essas mulheres. Isso é a misoginia, com base, então, nesses estereótipos que diminuem a mulher, né, que para o homem ficar aqui tem que ser em detrimento da mulher. Então, essas pessoas, né, o machismo, ele não é o oposto, né, não é o contrário do feminismo e vice-versa. O machismo, ele se opõe à ideia de igualdade, que é o que o feminismo prega, né, que o feminismo deseja. E igualdade é igualdade de tratamento, é a igualdade de direitos reservados às especificidades, né? Porque também a gente escuta muitos absurdos quando fala, vocês querem igualdade, então nos... Por exemplo, né, a gente sabe hoje no Brasil que o maior número de chefes de família são mulheres. Então, assim, o argumento vocês querem igualdade, então quero ver sustentar uma família, tá tudo bem, a gente tá fazendo isso já há muitos anos, a gente... Sustentar a família, para nós, tá tranquilo. Jornada tripla, sabemos de cor, às vezes até quádrupla. O que a gente não tem é igualdade de representação política. A gente não tem igualdade de leis a nosso favor. A gente tem uma lei a nosso favor e mesmo assim ela é contestada e questionada diariamente. A sua constitucionalidade já foi questionada diversas vezes. Uma lei só. Sendo que o ordenamento jurídico brasileiro tem inúmeras leis, eu nem sei dizer para vocês quantas leis, claro que nem todas em vigor, mas mais ou menos 15 mil leis. Talvez já tenha passado um pouco. Né? Nem todas vigentes, mas que já foram publicadas. Uma defende os direitos das mulheres. Essa é a desproporcionalidade que a gente fala. E essa é isso que faz a gente querer buscar por igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de representação, igualdade de tratamento com respeito. Né? Então, quando eu escutei esses dias, numa solenidade, um homem dizendo para uma mulher, ponha-se no seu lugar, eu sei qual é o lugar que ele estava mandando ela se colocar. Né? Era atrás da pia, era no fogão, porque a presença de nós mulheres em espaços de poder, exercendo cargos de poder, incomoda muito. E esse ódio por essa presença feminina, isso é misoginia. E isso tem que parar. Porque a misoginia, como eu já falei, né? Ela vai, então, ser a origem das violências. Porque no momento que eu posso destratar toda uma coletividade usando estereótipos falaciosos, eu posso também agredir
individualmente, cometer violências individuais baseada, então, né, nessa misoginia, nesse sentimento de ódio que eu tenho. Se eu odeio todas as mulheres, eu não tenho nenhum problema em ofender diretamente uma mulher, agredi-la moralmente, psicologicamente, fisicamente e sexualmente. Então, eu sei que eu falei bastante aqui, mas é um assunto que eu estudo bastante, mas ele é... E gosto muito de falar sobre isso, mas ele é muito extenso, muito complexo. Né? No curso eu tenho uma aula que é um dia inteirinho só para falar sobre isso. Então, eu espero que essas reflexões, talvez um pouco desconexas, às vezes, talvez um pensamento que vai e a gente tenta buscar, tenha feito algum sentido para vocês, tenha agregado alguma coisa. Aí, e dúvidas e trocas, me mandem por aqui, me mandem pelo Instagram, né, @paolapinenhadv, pra gente, de repente, explicar melhor, esmiuçar mais alguma coisa que ficou confusa, ou desdobrar o tema em subtemas e seguir conversando, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês, curte, compartilha, e é isso.